que eles agradassem a Deus, assim como a gente deve querer agradar os pais. Sabe o que ele mais pediu? Vocês querem saber o que ele mais pediu? Quer saber, João Guilherme? O que ele mais pediu? Então eu vou pedir para vocês voltarem para os seus cantos e prestarem atenção, porque João Guilherme e todos, Deus quer falar com vocês também hoje à noite. Eu quero, e no final do culto, quem aprender, quem souber de uma coisa que Paulo queria que aquela igreja aprendesse, pode vir falar a mim, eu vou querer saber se vocês aprenderam, tá bem? Vocês vão prestar atenção? Pois voltem para os seus cantos e podem prestar atenção na pregação, porque Deus quer falar com vocês. Podem voltar para os seus cantos. Não, mais besteira. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1. A gente vai estar lendo, dando continuidade à nossa série. A gente começou semana passada essa série de sermões no livro de Colossenses. E hoje a gente vai estar refletindo do verso 9 ao verso 14. Do verso 9 ao verso 14. Acompanhe a leitura. Colossenses 1, do 9 ao 14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Como já foi orado, nosso desejo é que o Senhor fale com cada coração aqui presente, ilumine as nossas mentes, para que venhamos ser edificados nessa noite. Eu queria começar, irmãos, pedindo que você imaginasse comigo uma cena bem simples, mas ao mesmo tempo reveladora. Imagine um jardineiro que está a observar uma planta que à primeira vista parece bem, ela está no vaso certo, ela está no lugar iluminado, ela tem a sua aparência saudável, mas o tempo passa e ela não dá fruto, ela não floresce, ela não frutifica. Ela está viva, mas ela está estagnada, não floresce e não frutifica. O jardineiro, então, percebe o problema ali. Ela não tem sido alimentada corretamente, ou seja, ela está com sede, sem os nutrientes necessários, sem força para florescer e frutificar. Essa imagem eu sei que pode parecer comum demais, mas ela ilustra, irmãos, com precisão, uma realidade espiritual. Muitos de nós, em certos momentos, podemos nos ver exatamente assim, enraizados no ambiente certo, participando da vida da igreja, mantendo as aparências da fé, mas lá no fundo, secos, sem frutos visíveis, sem vigor, sem um crescimento real. Na carta aos Colossenses, Paulo, ele escreve a uma igreja que havia começado bem, como a gente já viu
na semana passada. O Evangelho chegou até eles, o Evangelho floresceu, o Evangelho frutificou. E Paulo, ele agradece por isso já no início da carta, nos primeiros versos que refletimos na semana passada. Na carta aqui, irmãos, ele ora para que aquela igreja, para que aquela fé inicial não fique parada. Ele clama para que eles cresçam, para que eles frutifiquem, perseverem, para que conheçam mais profundamente a vontade de Deus e vivam de forma digna do Senhor. Hoje, irmãos, nessa oração, e mais do que aprender com ela, nessa oração, eu gostaria que a gente nos visse nela. Que a gente nos visse nessa oração. Porque esta oração não é apenas um registro antigo. Ela é um espelho. Ela revela o que Deus espera de cada um de nós, que fomos resgatados das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Vamos então caminhar por esse texto nessa noite, ponto a ponto, ouvindo aqui a voz do Espírito. O meu desejo é que o Espírito de Deus nessa noite nos confronte, que Ele nos fortaleça, que Ele nos alinhe com a vontade do Pai. E que pela graça, nossa vida seja como aquela planta que volta a florescer, que volta a frutificar, porque está recebendo agora o alimento certo, o alimento vindo do alto. Observe o verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, veja, depois de agradecer a Deus pela fé e amor que viu nos Colossenses, nos primeiros versos desse capítulo, Paulo ele continua a carta agora com uma oração a partir do verso 9. Mas repare, ele não ora por livramentos, ele não ora por prosperidade, ele não ora por saúde, ele não ora por solução de problemas. Paulo ele ora por uma sabedoria espiritual. Isso aqui já nos ensina bastante, irmãos. Ele sabe que se o povo de Deus estiver cheio do conhecimento da vontade do Senhor, todo o mais se alinha. A expressão que ele usa aqui, irmãos, pleno conhecimento da sua vontade, é uma forte expressão. No grego aqui, não significa apenas saber alguma verdade sobre Deus, conhecer alguma verdade sobre Deus. Aqui, a expressão, o peso da expressão é de conhecê-lo profundamente, é de conhecê-lo com precisão, é de conhecê-lo com intimidade. É o tipo de conhecimento que não se separa da prática no dia a dia. É o que transforma a mente. É esse conhecimento que molda o coração. É esse o conhecimento que orienta os passos. E essa vontade, irmãos, deve ser conhecida com toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, não basta a informação. Precisamos de iluminação, de fato. É o Espírito Santo quem nos dá discernimento para entender a palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Essa oração de Paulo é especialmente relevante para nós hoje, irmãos. Num tempo em que muitos cristãos vivem guiados por impressões, por sentimentos, por conselhos de qualquer um, por conselhos de youtubers, de influencers. Cristãos que vivem de conselho, de caixinha de pergunta no Instagram, e não vivem guiados pela vontade revelada de Deus, que é a sua palavra. Paulo ele ora por algo mais firme. Paulo está orando por algo mais profundo. Ele clama para a igreja, para que a igreja conheça a vontade de Deus com clareza. Não para meramente debater, discutir, não, mas para viver a verdade de Deus, a vontade de Deus com clareza. Esse trecho ele nos ensina que a vontade de Deus, irmãos, ela é conhecível, a vontade de Deus ela é espiritual,
e a vontade de Deus, ela é suficiente. Ela não está escondida em lugares misteriosos ou reservada a líderes especiais, a líderes específicos. Não, ela está revelada na Escritura e é compreendida pelo povo de Deus quando o mesmo é iluminado pelo Espírito. E com isso, Paulo rebate aqui, mesmo que de forma indireta, 2 erros comuns, meus irmãos. Primeiro, o que se chama de misticismo gnóstico, que dominava parte da cultura colossense e dizia que apenas alguns iluminados poderiam conhecer os segredos espirituais. E aí Paulo está dizendo, não, todos podem conhecer a vontade de Deus, se tiverem o Espírito de Deus. Paulo também com isso, ele combate aqui esse pragmatismo moderno dos nossos dias, que diante de cada palestra, que diante de cada conselho, de tantas palestras, seja envolvendo a vida profissional, a vida de estudo, até mesmo a igreja, esse pragmatismo que faz as pessoas, diante desses conselhos, dessas ideias, dessas palestras, se perguntarem algo, apenas funciona mesmo. E não perguntarem se é da vontade de Deus. Um cristão, muitas vezes lá, ouvindo o palestrante falando de como crescer na sua vida profissional, ele pergunta, será que funciona mesmo? Infelizmente são poucos que perguntam, isso é da vontade de Deus? Até mesmo na igreja. Quantas igrejas se rendem a um pragmatismo, aderindo várias coisas que desagradam a Deus, porque os pastores atualmente só perguntam, isso funciona mesmo para fazer a igreja crescer? Eles não perguntam se isso é da vontade de Deus, se isso é do agrado de Deus. Paulo, ele mostra que o primeiro pedido de uma alma viva deve ser, Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, isso é da tua vontade. Meu irmão e minha irmã, você tem se alimentado da vontade de Deus? Ou você está vivendo de intuições? Ah, é porque eu senti no coração. Ou você está vivendo de conselhos humanos? Quando ora, você pede por crescimento espiritual, digamos assim? Ou só por alívio? Ou qualquer coisa que seja? Você tem fome de conhecer o que agrada a Deus? Você tem fome de conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra? Paulo, ele ora por sabedoria, porque sabe que a alma cristã, se não for nutrida por conhecimento espiritual, murcha, seca, como aquela planta da introdução, que parece viva, mas está secando por dentro. E talvez seja assim que você está hoje, precisando de alimento espiritual. A boa notícia, se esse for o caso, irmãos, é que Deus tem prazer em revelar a sua vontade a quem busca de coração. Mas agora observe o verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Se a oração por sabedoria espiritual é o ponto de partida, o que Paulo apresenta agora é o destino dessa sabedoria. Uma vida transformada. Veja, é como se ele dissesse, eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus, para que vivam de modo digno do Senhor. Esse versículo, irmãos, é o coração prático dessa oração do apóstolo. E ao mesmo tempo, é um chamado para a sua igreja. Um chamado para uma vida coerente com a fé que professamos. Paulo não está interessado apenas em que os colossenses saibam mais, aprendam mais, aprender por aprender, saber por saber. Não, ele quer que eles vivam melhor. Que eles vivam de modo digno.
não para agradar os homens, não para cumprir regras, mas para agradar inteiramente ao Senhor. E o que caracteriza essa vida digna, irmãos? Ele menciona duas evidências que caracterizam essa vida digna. Primeiro, frutificando em toda boa obra. Veja, o conhecimento espiritual verdadeiro sempre gera frutos visíveis. Sempre. Segundo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui vemos que o crescimento cristão, ele é cíclico, ou seja, conhecemos para viver melhor, e ao viver melhor, conhecemos ainda mais a vontade do nosso Senhor. A vida cristã, irmãos, ela é essa resposta ética à obra de Deus. A salvação nos é dada pela graça, mas veja, ela produz frutos. Paulo está mostrando que não há separação entre fé e vida. Não há separação entre doutrina e prática. Essa é uma doutrina preciosa da tradição reformada, irmãos. A verdadeira fé se manifesta em uma vida santa. Em uma vida guiada pela palavra. O Evangelho não apenas nos livra da culpa, ele também nos transforma. Ele transforma o nosso caráter. E essa visão, irmãos, confronta aqui dois extremos dos nossos dias. Confronta o legalismo, que tenta frutificar para ser aceito por Deus, que obedece uma cartilha de usos e costumes para se sentir merecedor da salvação, merecedor da aceitação pela parte de Deus. Paulo não diz, frutifiquem para ganhar algo. O que Paulo está ensinando aqui é frutifiquem, porque já conhecem a vontade do Senhor. Frutifiquem, porque vocês já conhecem o Senhor. Uma outra visão, confrontada aqui por Paulo nesse versículo, é o que a gente chama de antinomismo, irmãos. Que diz que para o que crê, viver de forma santa é opcional. Não, se você crê, viver de uma forma santa, progredir em santidade, isso é opcional. Paulo responde, quem conhece de verdade, frutifica. Quem anda com Deus, cresce. Quem anda com Deus, floresce. Quem anda com Deus, frutifica. Ambos os erros distorcem a graça. Enquanto o legalismo tenta comprá-la com esforço, o outro erro a transforma em uma desculpa para a negligência, a transforma em uma desculpa para o pecado, para a desobediência. Sua vida tem sido digna do Senhor? Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de digna, de coerente, de visivelmente moldada pela palavra. Seu pensamento, sua mentalidade, seu comportamento, suas ações, suas afeições, seus sentimentos, a sua vida como um todo, de forma integral, ela tem sido digna do Senhor, tem sido coerente com a sua cidadania. Há frutos concretos de boas obras em sua caminhada? Ou é mais teoria do que prática? Estou cansado, irmãos, de no meio acadêmico conhecer tantos homens tão cheios de conhecimento, que me fazem me sentir tão ignorante. Mas será que nós não podemos, irmãos, ser apenas teoria e não a prática também? Você tem crescido no conhecimento de Deus, período após período?
Ou parou lá onde começou? Ou parou lá em algum momento da caminhada e não mais cresce, não mais se importa em progredir em conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor? Talvez você se identifique com esse versículo, não como quem está frutificando, mas como quem está seco. Talvez você até conheça a verdade, mas sente que sua vida está travada, sem frutos, sem avanço. A boa notícia é que a vida digna do Senhor não é produzida por mérito próprio. Paulo está orando porque sabe que essa vida vem de Deus, pela graça, mediante o conhecimento espiritual. Então não se acomode, meu irmão. Clame por isso. Volte-se ao Senhor, e Ele mesmo cuidará da sua alma, para que ela floresça novamente, para que ela frutifique novamente. Agora observe o verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, paciência, com alegria. Veja, até aqui, vimos que Paulo ora para que os colossenses conheçam a vontade de Deus e vivam de maneira frutífera. Mas ele sabe que isso não é possível na força da carne. Por isso a oração segue com um clamor aí por fortalecimento. A frase flui assim, irmãos: a fim de que vivam de modo digno do Senhor, sendo fortalecidos com todo o poder. Esse é o fluir da frase. A fim de que vivam de modo digno do Senhor, no verso antes. E o fluir aí é sendo fortalecidos com todo o poder. Ou seja, viver para agradar a Deus não é possível sem o poder do próprio Deus. E não qualquer poder, irmãos. Observe, Paulo diz, segundo a força da sua glória. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Você pode ver isso lá em Efésios 1, 19 e 20, se quiser anotar. Não é exagero, irmãos, é literal. O poder que nos sustenta vem da glória de Deus. Agora, para quê? Paulo vai dizer, observe, em toda perseverança e longanimidade ou paciência, dependendo da tradução. Perseverança fala de resistência frente às pressões externas. Perseverança fala de resistência em frente às tribulações, às perseguições, às provações. Já a longanimidade se refere à paciência mesmo, como algumas traduções já colocam, a paciência com os outros, suportar ofensas, perdoar, conviver com os pecadores, que ainda somos todos nós, inclusive. E tudo isso com alegria. Com alegria. Essa é uma das marcas mais poderosas do Evangelho, meu irmão. Perseverar com alegria. Não é só aguentar, irmãos, tolerar, não. É suportar com fé, com brilho nos olhos, com esperança acesa no coração. Isso não vem de nós. Isso é fruto de quem está sendo fortalecido de forma sobrenatural pelo poder do próprio Deus, na força da sua glória. Esse texto, ele afirma a doutrina da sustentação divina do crente, ou como é mais conhecida, da perseverança dos santos, ou da preservação dos santos por parte de Deus. Veja, a vida cristã não é mantida pelo esforço pessoal do homem, mas pelo poder do Espírito Santo. É pela graça que somos salvos, mas não é só pela graça que somos salvos também. Aliás, é pela graça que somos salvos, mas não só isso. É pela mesma graça que a gente persevera com alegria até o fim. A mesma graça que nos salva, é a mesma graça que nos faz perseverar até o fim. E aqui, com isso, Paulo confronta duas caricaturas da fé cristã. Ele confronta
o triunfalismo emocional tão presente nos nossos dias, que finge uma alegria artificial, como se o crente nunca sofresse. Paulo está falando de alegria, irmãos, sim, mas veja, é alegria em meio à perseverança e em meio à paciência, ou seja, é alegria mesmo quando dói. É alegria mesmo quando precisa perseverar em meio às tribulações, aflições, pressões. É alegria mesmo quando precisa ser paciente com o próximo, em meio à mágoa, à ferida, à traição. Paulo também confronta, irmãos, o derrotismo espiritual que às vezes presenciamos, que acha que viver desanimado, seco e murmurando é normal. Tem pessoas que a gente conhece, irmãos, crentes, que murmura tanto, que às vezes a impressão que passa é que ela acha que aquilo é uma virtude. Paulo mostra que há poder vindo do alto para quem crê, não para remover todas as lutas, mas para andar de pé em meio às lutas, em meio às dificuldades. Em que área você tem se sentido fraco demais para continuar, meu irmão? Tem alguma área que você tem se sentido fraco demais para continuar? Se é o caso, saiba, seja lembrado que Deus tem poder para sustentar você. Sua vida tem sido marcada por perseverança? Sua alegria está nas circunstâncias ou na presença do Senhor? Talvez hoje você esteja aqui como quem está por um fio, cansado, confuso, quem sabe tentando largar tudo. Mas ouça isso, meu irmão e minha irmã, há força disponível para você, e não uma força comum, é a força da glória do próprio Senhor. Paulo não ora para que você tenha menos problemas, veja, não é isso que Paulo está orando. Ele está orando para que você seja fortalecido em meio aos problemas, com alegria. Veja que promessa maravilhosa. Agora eu te convido a observar o verso 12. Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança nos santos na luz. Ou dependendo da sua versão, vai estar dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Veja, depois de pedir por sabedoria, por uma vida frutífera e por poder para perseverar, Paulo agora deixa transbordar algo natural em todo crente que conhece a graça, que é a gratidão. Ele ora para que os colossenses vivam agradecidos ao Pai. Não apenas por bênçãos diárias, mas por uma dádiva eterna que é a herança dos santos na luz. Paulo usa uma linguagem rica aqui, irmãos. Fez idôneos, que significa literalmente, como algumas traduções já fazem assim, nos tornou capazes, nos capacitou, nos tornou dignos, não por méritos próprios, mas por iniciativa soberana do próprio Deus. Nós não nos tornamos idôneos, nós não nos tornamos capazes. Ele nos fez idôneos, Ele nos fez capacitados, capazes. A salvação, ela é 100% graça, meu querido. Não é 99% graça e 1% livre-arbítrio. Não é 99% graça e agora cabe ao homem fazer a sua parte e aceitar Jesus e ser 1% iniciativa do homem. É 100% graça, 100% iniciativa do Senhor. Foi Ele que te tornou capaz, foi Ele que te fez idôneo. Agora veja,
qual é essa herança que o apóstolo fala? A porção reservada aos santos, aqueles que pertencem a Deus. Herança na luz, ele fala, em contraste com o que ele chamará de império das trevas, nos versos seguintes. Luz aqui, irmãos, é símbolo da presença de Deus, da verdade, da eternidade. Paulo, ele está nos lembrando de algo essencial. Veja, não somos apenas salvos de algo, somos salvos para algo. E isso deve nos encher de gratidão. Não somos salvos da ira de Deus, porque é disso que somos salvos, viu, irmãos? Ser salvo do inferno não é ser salvo do diabo, é ser salvo do próprio Deus, manifestado na sua ira. Somos salvos da ira de Deus, que é o que está presente no inferno. Inferno não é a ausência de Deus, inferno é a presença da sua ira. Mas não somos apenas salvos da ira de Deus, não somos apenas salvos de algo, mas somos salvos para algo, para participar dessa herança dos santos na luz. Aqui está a doutrina, irmãos, da adoção e da herança dos filhos de Deus, nesse verso. A salvação em Cristo não nos dá apenas perdão, nos torna herdeiros da glória. A salvação em Cristo, além do perdão, que já é tão maravilhoso, ela nos torna participantes do que é de Cristo. Como a gente vê lá em Romanos 8:17. Tudo isso por meio do Pai, que por amor nos capacitou, que por amor nos fez idôneo. E esse texto, irmãos, confronta a ideia de mérito, como se pudéssemos fazer algo para merecer o céu. Não podemos. Ele nos fez idôneo, Ele nos fez capazes. Esse verso também confronta a nossa ingratidão, ou a ingratidão espiritual, que se esquece da eternidade e vive reclamando das dores passageiras. Paulo nos convida a uma vida marcada pela gratidão constante, fundamentada na nossa posição em Cristo, como herdeiros. Você tem vivido com gratidão? Ou o tom da sua alma é mais reclamação? Você tem vivido com ingratidão ou o tom da sua alma é de ingratidão? Você se lembra que tem uma herança reservada por Deus? Se lembra, isso influencia nas suas decisões e ações diárias? Sua oração é marcada por ações de graças ou só por pedidos? Como se o nosso Deus fosse o Papai Noel? Gratidão, irmãos, muda o jeito de viver. Quando nos lembramos que éramos indignos e fomos feitos co-herdeiros com Cristo, as lutas diminuem de tamanho. As queixas perdem a força, diminuem a sua força. O coração muitas vezes se aquieta. Apesar do que você esteja passando hoje, você tem uma herança no céu. Você foi feito idôneo pelo Pai. E isso nos basta. Já o verso 13 e 14, irmãos, para terminarmos. Vai nos dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja que, depois de Paulo apresentar o alvo da oração, sabedoria espiritual, vida frutífera, perseverança e gratidão, Paulo agora nos leva
a fundação, o fundamento de tudo isso, que é a obra redentora de Jesus Cristo. Repare como ele muda o tom agora. Ele não está mais apenas orando pelo que Deus fará. Ele está declarando o que Deus já fez. E isso é fundamental para a nossa identidade. Veja, ele diz que ele nos libertou. Veja, não é que ele nos libertará, ele nos libertou. O tempo verbal está no passado. É um fato consumado. Nós fomos libertos do império das trevas. Um regime de escravidão espiritual, domínio do pecado, cegueira e morte. E não apenas libertos, fomos transportados. A palavra aqui, irmãos, é forte. Usada para descrever aqui a transferência de povos inteiros, de um reino para outro reino naquela época. Como quando o império levava cativos, pessoas e nações que haviam sido cativas, escravas, tornadas escravas, prisioneiras, para uma nova terra. Mas aqui é o inverso. Deus, ele nos arrancou da escravidão. Essa palavra naquele contexto era usada de nações que se apoderavam pelo poder bélico de outros povos, comunidades e tornavam eles escravos. Mas aqui, irmãos, é o contrário. Deus nos arrancou da escravidão e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. O reino de luz, de graça, de comunhão e de perdão. E como isso foi possível? Paulo responde, no qual temos a redenção, no qual temos a remissão dos pecados. Redenção aqui que é linguagem de mercado de escravos mesmo, naquela época. Libertação mediante pagamento. E esse pagamento foi feito com o sangue do próprio Filho de Deus. Aqui está, irmãos, o coração do Evangelho. A redenção por meio da obra de Cristo. Esse é o coração do Evangelho. Somos libertos da tirania do pecado e transferidos para um novo reino, porque os nossos pecados foram pagos na cruz pelo nosso Salvador. Essa doutrina é o fundamento de toda a vida cristã. Também vemos aqui o ensino daquilo que chamamos de substituição penal. Veja, Jesus não apenas nos inspira, Jesus não é apenas um modelo, não, Jesus nos redime. Jesus pagou o preço, Ele levou sobre si a nossa culpa e nos entregou em troca de perdão e liberdade. Veja, Ele paga o preço. Ele se humilha. Ele se esvazia, se humilha, adicionando a Ele a nossa natureza humana. Veja quanto é humilhante. O Deus Todo-Poderoso, Ele adiciona a nossa natureza humana para se tornar homem. 100% homem, 100% Deus, a partir dali. Ele leva sobre si a culpa na cruz do Calvário, bebendo Ele o cálice da ira do Pai. E o que é que Ele nos dá em troca para os que crê? É obra? É se esforçar para conseguir? É agora se esforçar para fazer sua parte? Não, irmãos. Para os que crê é dado perdão e liberdade. Com isso, Paulo desmonta, irmãos. Primeiro, o moralismo religioso, tão comum nos nossos dias, que tenta melhorar a vida sem lidar com o pecado. A verdadeira transformação, irmãos, começa e só é possível com redenção. Não existe isso, irmãos. Você já ouviu falar, ou talvez você até tenha dito, poxa, mas fulano é uma pessoa tão boa. Ele só não é crente, mas ele é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe.
ele é um bom cidadão, um bom funcionário, rapaz, nem tem vício, nem bebe, nem fuma, é respeitador, é tão bom, só não é crente, sabe? Meu irmão e minha irmã, não existe vida boa sem redenção. Não existe pessoa boa sem redenção. Não existe pessoa transformada sem redenção. Isso também, irmãos, esses 2 versos também desmonta aquilo que a gente chama de universalismo moderno. Observe, segundo essa ideia, isso é muito comum nos nossos dias, irmãos. Segundo essa ideia, todos estão de alguma forma incluídos no amor de Deus e, portanto, serão salvos no final, quer se arrependam, quer não. É o discurso que diz, Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Que nem, certa vez, abrindo parênteses, um testemunho de Jeová veio conversar comigo há muito tempo, eu era adolescente ainda praticamente. E ele veio dizer, mas, eu não sei quantos sabem, testemunho de Jeová não acredita no inferno. Eles acreditam no aniquilacionismo. Eles acreditam que a pessoa condenada, ela não vai para o inferno, ela é exterminada. E o argumento dele era, você já viu um pai pegar a mão do seu filho e colocar sobre um fogo para que a mão do seu filho queime? Eu já sabendo na época, onde ele queria chegar, disse que eu concordo com ele que Deus não faz isso. Que Deus não coloca o seu filho no fogo. A questão é que nem todo mundo é filho de Deus. A questão é que nem todo mundo é filho do Senhor. Para ser filho precisa da adoção. Para ser filho precisa da salvação, da regeneração. Mas o que está por trás do sentimento daquele rapaz é justamente esse discurso. Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém ao inferno pela eternidade. Ou, todo mundo é filho de Deus, por isso Ele não vai condenar ninguém ao inferno. Não, irmãos. Dizer que Deus não vai condenar ninguém ao inferno é ignorar a justiça do Senhor e sua santidade. Dizer que todo mundo é filho de Deus é ignorar a doutrina da adoção, tão presente na carta aos Romanos, por exemplo. Quantos, infelizmente hoje dizem, não, Jesus morreu por todos, então todos já estão salvos. O que um arminiano, para ser coerente, devia acreditar. Porque se ele acredita que Jesus morreu por todo mundo sem exceção, e sabemos que o que Jesus fez na cruz foi pagar a culpa dos pecados daqueles por quem ele morreu, e se ele morreu por todos, então ninguém tem mais dívida a pagar. Então todos vão para o céu. Porque Deus não cobraria a mesma dívida 2 vezes. Vai cobrar de Jesus depois de alguém que não obedeceu? Jesus morreu por aqueles que crê somente. Jesus morreu por aqueles que o Senhor escolheu na eternidade para crer. Aqueles que não crê, aqueles que morrem na incredulidade, sofrerão eles mesmos, e não nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles mesmos, a punição do seu pecado. A punição que é a ira de Deus sobre as suas vidas por uma eternidade no inferno. Mas quantos dizem que Jesus morreu por todos, então todos já estão salvos? Mas Paulo é claro, irmãos. Não estamos todos no mesmo reino. Observe esses 2 versos. Paulo está sendo claro aqui. Não estamos todos no mesmo reino. Há um império das trevas. Ao mesmo tempo, há um reino do Filho do seu amor. E só está nesse reino quem foi libertado. Só está nesse reino quem foi transportado, quem foi redimido, quem foi perdoado. Essas ações, irmãos, elas não são universais, mas elas são específicas, realizadas por Deus em favor daqueles que estão em Cristo somente. A salvação ela não é automática, não é generalizada. Ela é um ato soberano de graça
sobre quem crê, sobre quem confia no Senhor. O universalismo moderno anula a gravidade do pecado, despreza a justiça de Deus, esvazia a cruz e confunde o amor com permissividade. Ele oferece uma falsa paz ao afirmar que não há perigo espiritual real, nem necessidade urgente de fé, de arrependimento e de conversão. Mas a Escritura diz o contrário. Quem permanece no império das trevas está morto em delitos e em pecados, longe da vida com Deus. Você já foi transferido para o reino do Filho? Ou ainda está vivendo sob o domínio do pecado? O que move sua vida cristã? Culpa ou esforço? Gratidão por já ter sido liberto? Você vive com a consciência de que seus pecados foram de fato perdoados? Ou ainda carrega culpas que Cristo já pagou? É aqui que tudo começa e tudo termina. Fomos libertos, fomos transportados, temos redenção, temos perdão. Não é promessa futura, irmãos, é uma realidade presente. Essa é a base da vida cristã. É por isso que oramos, que frutificamos, é por isso que perseveramos, é por isso que agradecemos. Porque já fomos tirados das trevas e agora pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Lembra daquela planta na introdução? Aparentemente viva, mas sem frutos. Enraizada, mas estagnada, sem florescer, sem frutificar, sem crescimento, sem flores. O problema não era o ambiente. Era a falta do alimento real, dos nutrientes reais. Agora olhe para esse texto. Paulo ora por uma igreja que já havia começado bem, como vimos domingo passado. Mas ele sabe que o evangelho não é só o ponto de partida, irmãos. O evangelho é todo o caminho. É toda a caminhada. Por isso ele clama que vocês conheçam mais. Que vocês frutifiquem mais, que vocês perseverem mais, que agradeçam mais. E nunca se esqueçam do fundamento. Vocês já foram libertos. Vocês já foram perdoados. Essa é a planta que floresce. É a alma alimentada pela vontade de Deus, regada pela graça, firmada na redenção. É essa a vida que glorifica ao Senhor. Não é a aparência religiosa, não é o esforço moralista, mas a vida que flui do Evangelho. A vida que flui da cruz, da habitação do Espírito. Talvez hoje você se sinta exatamente como aquela planta seca. Talvez esteja vivendo no automático. É domingo, dia de ir para a igreja. É domingo, dia de ir lá, sentar, ouvir, ler a Bíblia pela primeira vez e única na semana. Talvez você esteja vivendo no automático. Ou talvez esteja cansado, desanimado, tentado a parar. Talvez você esteja até firme externamente para aqueles com quem você convive, mas por dentro, murchado. O Senhor, por meio da sua palavra, está dizendo hoje, meu irmão e minha irmã, volte-se para mim. Busque conhecer a minha vontade. Ande do modo digno do meu nome. Frutifique, persevere e agradeça. Lembre de onde eu te tirei. E viva como cidadão do reino, do Filho, do meu amor. Porque
Porque quem foi liberto das trevas, irmãos, não pode se acostumar com sombra. E quem foi transportado para o reino da luz, não deve viver como se ainda estivesse cativo, como se ainda fosse escravo. Hoje é dia de renovar a mente, o coração, de pedir ao Espírito que nos fortaleça e de lembrar com gratidão profunda, Cristo nos redimiu. Por isso, porque Cristo nos redimiu, porque Cristo me redimiu, Ele é tudo na minha vida. Vamos louvar o Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos ficar de pé para cantar essa canção do início? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Vamos declarar com nossas vozes: o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou
teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi